E aí você pode fazer aquilo que você quiser. Você pode se tornar a fortaleza, o poder que você quiser, porque ninguém lá fora não tem crença. Se você sentir e vibrar falta, mais falta. Se você vibrar escassez, mais escassez. A matemática ela é óbvia. Se você vai precisar vibrar abundância, para que você possa sair daqui e melhorar a tua vida. Alinhar, porque não adianta o que você faz, Elaine, não adianta a tua empresa, não adianta os teus negócios, é você que está atrás da tua empresa. A tua empresa precisa da tua energia. Enquanto você vibrar escassez, a empresa é escassez. Enquanto você, Elaine, vibrar falta, a empresa é falta. Enquanto você, Elaine, vibrar dívidas, a tua empresa é dívidas. Não há como separar isso, porque quem é a empresa? Sou eu. Eu sou. Como que diante do meu negócio eu consigo... Então eu precisava mudar a minha frequência para que os meus negócios pudessem prosperar. Então eu tinha que encontrar uma forma. Então, Marcos, você entendeu que eu não tinha comida e tinha que vibrar abundância? Eu não tinha um Nissin miojo no armário, eu não tinha nada. Mas eu precisava encontrar uma forma, e você consegue. Existe uma máquina, existe um móvel. Olha o que era pra mim. Cara, eu tenho uma geladeira. Ela tá vazia, mas eu tenho uma geladeira. A maior facilidade que eu tinha de conseguir encontrar dentro de mim um sentimento de abundar, de me sentir grata, me sentir abundante, porque eu sabia que eu somente conseguiria mudar aquela realidade se eu vibrasse na abundância, que é um sentimento um pouquinho maior naquele momento do que me sentir grata. Então pensa no momento em que eu ia deitar na cama com os meus filhos. Era uma bebê, eles têm diferença de 1 ano e 20 dias. Então, no momento que eu vou deitar, mesmo com fome por não ter comido, eu olho para um lado, eu tenho a Laura. Eu olho para um lado, eu tenho o Arthur. E do ladinho do Arthur, numa cama de casal, eu tenho a Júlia. Cara, eu não tô na rua. Eu não tô dormindo em cima de um papelão. Existe uma outra forma de se sentir mais abundante e grato no mundo do que isso? Então eu vou encontrar ali uma força dentro de mim onde não existe, para olhar para eles e sentir grato, me sentir grata, me sentir privilegiada, me sentir honrada com Deus e entender que eu vou mudar essa vida, vou me sentir extremamente abundante de tudo aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. Não é capaz, não existe valor para isso. Então, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, de que forma com que eu vou buscar essa abundância, essa vibração dentro de mim para poder mudar essa realidade. Então, eu vou encontrar, eu vou olhar para minha empresa, para os meus negócios, eu vou olhar ao meu redor e eu vou buscar uma forma de abundar. Porque o cálculo é matemático. Se eu sentir escassez, eu vou ter escassez. Se o empresário passar o dia inteiro olhando para a realidade que, ok, é isso aqui, os números estão mostrando, mas como eu vou mudar esse número? Eu preciso mudar primeiro quem eu sou. Eu preciso alinhar a minha frequência com aquele resultado. Adianta eu ser formado em Harvard, falar 5 idiomas? Isso garante o faturamento da minha empresa? Não, é o que eu faço com isso. É como eu me sinto diante disso. Aí sim, eu tenho Harvard, eu tenho idioma e eu me sinto confiante, poderoso e seguro. Agora eu vou ter um resultado milionário. Uau, é bem um bumerangue mesmo. Várias vezes você falou, eu acho que o que a gente coloca de um lado, do outro lado você recebe, né? Então, se porque você é uma coloca, frequência. É uma frequência. É uma frequência. Ó, vou dar um exemplo, tá? Aqui existe o resultado, aqui existe eu, e eu tenho um campo ao meu redor. Eu estou vibrando. Esta vibração, eu emito aqui um código de barras, uma frequência, uma vibração. Só vai voltar para mim o que estiver na mesma frequência. Vamos dar um exemplo, tá? O empresário está aqui, ele acordou de manhã, ele chegou na empresa, aqui está ele. Ele está vibrando no medo, ele está vibrando na dívida, mas ele precisa faturar. Ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar os boletos. Ele precisa vender e fechar contratos. Os potenciais clientes que têm condições de fechar o contrato, que têm condições de comprar, não sintoniza ele. Eles estão totalmente em realidades, em frequências diferentes. Porque para ele só pode voltar o quê? Mais dívidas, mais falta. A frequência que ele está vibrando. Mas aqui existem potenciais clientes para fechar negócios com ele. Mas ele é invisível para esses clientes. Uau. E aí esse empresário ouviu o podcast, fez acelerador. Ouviu, entendeu que eu tenho que ter sim o processo, tá preparado, mas eu faço parte disso. Não vai adiantar o acelerador e tudo que o Marcos me ensinou se eu me sentir incompetente, se eu sentir que isso aqui não vai funcionar, se eu sentir que eu sou incapaz, não sou merecedor da prosperidade. Então, o que o Marcos faz? Aumenta a frequência dessa pessoa, empoderando ele,
ele aumenta a frequência dele, agora está preparado no CNPJ e no CPF. E aí o que aconteceu aqui? Todas as oportunidades ele começa a acessar e isso duplica faturamento. Isso aumenta os resultados dele. Porque agora, nesse momento, ele entrou em ressonância. Tem um outro exemplo pra gente finalizar que é muito fácil de entender, que eu dou o exemplo do... Eu gosto de repetir o mesmo exemplo. O exemplo do corretor de imóveis, tá? Nós temos aqui um corretor. Quantos corretores de imóveis acordam de manhã falando, cara, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, eu não consigo vender, meu Deus, o que está acontecendo? Quantos corretores são milionários que não sabem, estão colocando equipes para ajudar ele? Como assim, gente? É o mesmo mercado, é a mesma realidade, a mesma economia, é o mesmo presidente. Como assim? Então essa conta não fecha. Quem é o problema? A economia, o presidente ou a pessoa? A pessoa. Então aqui existe o corretor de imóveis vibrando numa frequência de falta. Se a frequência dele é escassez, ninguém compra, ninguém tem dinheiro, é difícil vender, o que ele realiza, se materializa? Difícil vender. Então a Elaine e o Marcos têm dinheiro para comprar, tem milhões para investir e o corretor está aqui. Nós estamos no mesmo evento. O que acontece? Você nunca vai fazer negócios com esse corretor. Você nunca vai conhecer ele. Nós que estamos próximos, que somos milionários, que teríamos condições de comprar imóveis com ele para ele bater todas as metas e ganhar uma boa grana, ele nunca vai fazer negócio com a gente. Nunca. Porque no universo em que ele vive, nós somos invisíveis a ele. Não existe a gente lá, ele nunca vai fazer negócio com a gente. Aí de repente existe um outro corretor, cara, que do nada você conhece você. Por quê? Por causa da frequência dele em ressonância e vibração. Já cria uma empatia e já sintoniza. Esse corretor acordou de manhã falando, cara, esse mês eu bato o meu sonho, vou comprar uma Porsche. Pra comprar Porsche de 1 milhão, ele tem que vender mais 3 imóveis, 4, 5 esse mês. Ele acordou convicto de que ele vai realizar o sonho dele e comprar a Porsche nova dele, a Lamborghini dele. O que acontece? Todas as pessoas... Aí ele tá vibrando aonde, gente? Olha o sonho dele. Em abundância, riqueza, fechamento de contrato, fechamento de vendas, bater meta. Ele vai fazer negócio com quem? O cara que compra com facilidade, inclusive sem ver o imóvel. Sim. E para os empresários é muito importante essa vibração, porque é o que eu falo, a empresa é muito reflexo do dono. Então, no caso dos empresários, a vibração que ele está tendo, determina, além de determinar ele, influencia muito a cultura da empresa. Da empresa, exatamente. O time, a equipe. E tem uma coisa que eu falo que eu acho que vai ajudar nesse sentido das pessoas vibrarem numa energia positiva em alta frequência, independente da situação, né? É a gente depender da nossa atitude, não da situação. Eu vejo que muitos empresários, Elaine, eles confundem assim problema com desafio. Vê se você concorda comigo. Ah, meu funcionário atrasou. Ah, meu Deus, como pessoas é difícil. Como não dá para ter equipe. Como não dá para confiar nas pessoas. Ah, o cliente ia pagar o contrato, atrasou. Nossa, cliente não presta. E assim, isso é desafio, isso não é problema. Para mim, problema é o quê? É você estar acamado numa cama, tetraplégico, porque aconteceu um acidente. Problema, de fato, é você ter um filho com câncer. Problema, de fato, é você ter incêndio na sua fábrica. É você ter uma catástrofe, né, uma doença crônica. Então, acho que os empresários, eles criam uma dificuldade além da dose adequada para desafios que tem no dia a dia. Por quê? Porque como o dono, a dona da empresa, ele vive desafios constantemente, isso machuca, isso dói. Então é tipo assim, se eu ficar te beliscando toda hora, os primeiros beliscos estão tudo bem, mas o 10º ou 20º já vão te irritar como se fosse um tapa. Né? Então é um pouco isso, esses pequenos desafios vão fazendo a gente dimensionar eles maiores do que eles são, e aí a gente confunde problema com desafio. Né? E eu acho que quando a gente tem esse olhar de que os problemas, na verdade, são desafios, a gente consegue se sentir mais forte, mais grato, com mais possibilidades e não limitações no nosso cérebro, né? E quando a gente tá numa frequência ruim, que você tava falando, a gente aumenta, de angústia, de tudo, eu amei que você falou de tríade da pobreza, né? Que é reclamação, vitimismo e julgamento. Exatamente. Na hora que você falou, eu falei, nossa, já aprendi e vou falar pros meus funcionários sobre isso. Eu acho que enquanto empresário a gente tem essa responsabilidade também de ajudar a nossa equipe a vibrar numa energia diferente. Porque se você e seu time estão vibrando numa energia diferente, vocês vão atrair muito mais abundância. Então você, dono e dona de empresa, para de confundir problema com desafio. Esse monte de coisas que acontecem no dia a dia são desafios. É o dia a dia. Então vamos encarar isso com mais naturalidade e menos desespero para nutrir emoções melhores. Eu chamo de esses desafios diários. Esses que quando você... Tem um detalhe assim, ó, quando você vibra numa frequência baixa, é problema.
Tudo é problema, a vida é um problema. Quando você leva a frequência, esses problemas continuam acontecendo. Porém, eles mudam de nome. Eles viraram eventos normais, de um dia normal, de qualquer empresário, um cotidiano normal, ou seja, os desafios. Sempre vão existir. O que muda é como eu me comporto diante dele. Aconteceu isso, como resolvemos? O que antes seria um baita de um problema. Então, quando eu carrego esse problema, eu carrego a falta, a escassez, os resultados negativos. Então, o que são? Gente, é só um evento normal, de um dia normal, que temos que resolver. Um desafio. Na verdade, é a mesma coisa. O que muda? Muda é a leveza que eu tenho de como que eu vou lidar com os problemas, né, do dia a dia, no meu relacionamento, na minha casa, no meu trabalho. Eu tiro esse peso de um problema para o quê, gente? É só mais um evento normal, de um dia normal, de um cotidiano normal de uma empresa. Vamos resolver isso agora? Mas olha o peso que isso tem na polaridade contrária disso para um empresário. Baita do problema, acabou com a minha vida, acabou com a minha empresa, né? Esse peso, essa energia negativa que eu coloco ali, bloqueando de fato os meus negócios. Elaine, um tema que eu sei que você tem uma propriedade enorme para falar, que eu quero trazer para a mesa, que é uma dificuldade de muitos empresários, são algumas crenças limitantes. Né? Os empresários têm muitas crenças limitantes. Às vezes eles acham que não, porque de certa forma são um pouco mais protagonistas por terem ousado em abrir uma empresa, são mais líderes, né? São mais arrojados, são pessoas diferenciadas. Abrir uma empresa é um ato de coragem. É isso aí. Né? É ir um pouco contra o sistema. Até assisti uma entrevista do Elon Musk recentemente, que ele fala assim: ter uma empresa pode dar certo, mas dá muita dor de cabeça. Então, assim, vê se você quer, porque senão é melhor ser executivo numa empresa, passar num concurso, ser um médico, é muito gratificante. Nem todo mundo precisa ser empresário, vai conseguir ser empresário. Então, eu acho que, consciente ou inconscientemente, a pessoa que abre uma empresa, às vezes ela acha que ela não tem crenças limitantes. E eu vejo várias crenças limitantes nos empresários, né? Para você, o que é uma crença limitante? Como superar isso? Bom, primeiro, quando você falou, claro que muita gente sabe, né? Mas todas as pessoas na face da Terra, inclusive Elon Musk, têm crenças. Óbvio, Marcos tem, Elaine tem. E a crença, quer ver como é que o Marcos tem? Por que o Marcos, você tem... eu não sei, tá? Vou te fazer uma pergunta, você responda se você quiser. Tá. Vamos lá, vamos pensar se o Marcos tem crença. E eu já vou tirar ele dessa enrascada, não se preocupem, tá? Inclusive eu. Marcos, você tem nesse momento 50 bilhões na tua conta? Não. Então você tem crença. Aham! Por que você não tem 50 bilhões? Alguma crença te impede de ter 50 bilhões na conta. Olha que lindo isso. Crença é um sistema. Para o computador, para o celular funcionar, para você estar nos assistindo, precisa de um software. Então, qualquer pessoa viva tem crença e vai permanecer tendo. Porque se você tem 50 bilhões, eu te perguntaria, por que você não tem 200 bilhões? É crença também? Conquistou 200 bilhões, por que não tem 300 bilhões? É a crença de novo, né? Por que eu não tenho 50 bilhões na minha conta? Eu sei qual é a minha crença. Quer que eu te conte? Claro, tô curioso. Vamos lá, Elaine, confesse para o mundo qual é a tua crença para você não ter o teu primeiro bilhão. Deixa eu diminuir um pouco essa conta aí. Vocês vão achar que tá muito difícil pensar tão grande, mas vamos falar de bilhões, né? Que é importante. Quanto maior a gente pensa, mais cocriamos. Elaine, por que você não tem 1 bilhão na conta neste momento? Pergunta para mim. Elaine, por que você não tem 1 bilhão na conta neste momento? Vou me arrumar para responder. Marcos, porque eu tenho consciência que eu tenho uma crença dentro de mim que quanto mais eu faturo, mais problema com funcionário eu tenho. Eu juro que é verdade. Faz sentido? Sim. Eu literalmente tenho essa crença. E é por isso que eu tô aqui nesse podcast. Eu fui até no acelerador pra tentar acabar com essa crença. Gente, isso é verdade. Por mais que eu tenha brincado, mas vamos lá. Por que você não tá num outro nível? Eu sei que pra mim, a dor de montar um time, a dor de contratar os meus líderes e treinar e de repente perder, eu passo nesse momento, durante todo o crescimento que eu tive. Tá bom, então eu consegui chegar até aqui, é um resultado extraordinário. Mas e por que você não tá no outro nível? Eu sei, porque eu entendo que se eu for pra aquele local, eu vou ter que me matar de trabalhar. Porque eu não tenho um time. Então é um preço que eu não tô disposta a pagar. Ou eu tenho medo. Entenderam o que é crença? Tudo é crença. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro entender que todos nós
até a partir dessa vida, o monge no auge da montanha tem crenças. Todos nós Lógico, temos. todos nós. Porque crença é o sistema que faz com que a vida funcione através de você. Ou você tem... ao mesmo tempo eu vou te fazer uma outra. O que fez você ter uma Lamborghini, um avião, a empresa de sucesso, transformando milhares de empresas de sucesso, uma crença. Sim. Uma crença fortalecedora. Qual é a tua principal crença fortalecedora? De que eu nasci pra fazer a diferença. na vida. Caramba, é isso! Tudo que eu toco dá certo, tudo que eu faço dá dinheiro, eu nasci pra fazer a diferença no Brasil. Isso é uma crença também. Então, na verdade, eu passo a diminuir as minhas crenças limitantes, tornando aquilo que eu sei. A minha crença é real quando eu falei que eu não ganho mais dinheiro do que eu ganho porque eu acho difícil. Ah, Elaine, vamos colocar 300 funcionários. Se você me falar agora, Marcos, Elaine, vamos triplicar o teu quadro de funcionário. Eu vou gelar. Eu vou dizer, não quero não, porque eu tenho dor. Existe uma dor devido ao histórico, né? Então, mas é real a minha crença? Para ganhar dinheiro e fazer bilhões, você depende mesmo disso, Elaine? Então, você tá pensando errado. Você, como dona da empresa, não é teu papel não, Elaine. É verdade, é só uma crença, né? Viu? É só uma crença. A crença não é uma verdade. A crença não é uma realidade. A crença é só aquilo que você acredita. Então, vamos decorar. Uma suposição sua. Uma suposição. Vamos lá. Elaine, o que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita como uma verdade. Ponto final. Uhum. Elaine, você acredita... Marcos me pergunta, Elaine, você acredita mesmo que para você faturar o dobro, você vai se incomodar com a equipe? Você não vai conseguir mudar um time? Se eu te falar que existe... Caramba, é verdade, acabou a crença. Então, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que me impede, que me bloqueia, é só aquilo que eu acredito, mas não é uma verdade. É aquilo que em algum momento alguém me ensinou, eu acreditei, eu sofri, eu senti aquela dor, né? Então, é um sistema. Qual que é o nosso trabalho evolutivo nessa vida? É identificar que eu tenho essas limitações. Eu me pergunto, eu acredito nisso? Acredito, então é só uma crença. Eu acredito que uma mulher com 3 filhos não consegue prosperar? Eu acredito, então é uma crença. Eu acredito verdadeiramente que uma mulher com 3 filhos não vai arrumar alguém que a ame porque ela se separou grávida? Eu acredito, então é verdade. Porque ninguém vai. Não, ok, então você pode mudar. Então aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta é só uma crença. Eu posso mudar tudo isso a qualquer momento. Então o que nós fazemos? Eu torno as minhas crenças limitantes, eu mudo a polaridade dela. As minhas crenças limitantes estão totalmente voltadas para a minha frequência negativa, minha frequência baixa. Quando eu torno o conhecimento, vou tornando, né, isso consciente, eu vou tornando isso fortalecedora, né? Então eu vou mudando isso. E é isso que nós temos que fazer. E aí você pode fazer aquilo que você quiser. Você pode se tornar a fortaleza, o poder que você quiser. Porque ninguém lá fora não tem crença. Todas as pessoas têm. As pessoas de sucesso, as pessoas prósperas, muito mais crenças fortalecedoras, que elas foram se autoconhecendo, foram trabalhando automaticamente. E as pessoas de fracasso, sem dúvida, as pessoas com mais dificuldade têm crenças. Como que eu sei se eu tenho crenças? Olha que teste legal. Como que eu sei se eu tenho crenças no relacionamento? Como está teu relacionamento? Ruim, então tem crença. Como que eu sei se eu tenho crenças de dinheiro? Como está o teu dinheiro? Fatura, com facilidade, o dinheiro vem, não é? Não, então tem crenças. Todas as áreas que estão bloqueadas, todas as áreas que têm dificuldade, que estão na força, tem crença. Áreas que fluem no poder. Não, meu relacionamento é a única coisa que funciona na minha vida. Então aqui você tem crenças fortalecedoras. Então eu vou olhar para os demais pilares e eu vou começar a trabalhar essa energia negativa que gerou uma crença negativa, que gerou um resultado negativo. Então, olha para a tua vida e identifica quais são as áreas que estão bloqueadas. Ali tem crenças a serem trabalhadas. Bem legal. E se tá faltando resultado numa área, numa tem esfera, crença, lógico, tem crença limitante. Lógico, ali. sem dúvida. Isso é ciência, é matemática. Para ser muito óbvio, 1 mais 1 é 2 e acabou. Não tem... mas não acontece, é assim e deu.